A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, está escrito: E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Não há nada, não existe ninguém que possa determinar, que possa definir o amor de Cristo Jesus para conosco. Não existe ninguém capaz de superar o amor de Cristo Jesus para conosco. Não há nada neste mundo que supere toda a magnitude, todo o infinito amor pelo qual o Senhor Jesus Cristo realizou por nossas vidas. Então, antes de você dar razão, antes de você pelo menos dar vazão às pessoas que têm lhe julgado pela sua forma, pela sua conduta, por você não seguir um conceito religioso, por você não seguir uma filosofia, uma doutrina religiosa, por você não ser partidário a nenhum templo religioso, entenda uma coisa: o amor de Cristo Jesus para com cada um de nós foi de tamanho tão grande, tão valioso, tão inexplicável, a ponto dele entregar a sua vida por você. Então você que está preso num sistema religioso, tem medo de sair desse sistema religioso, porque disseram que se você sair daí, você vai se tornar um excomungado, você vai se tornar um desviado, um desengrejado. Entenda uma coisa: a sua vida ela tem que ser baseada na Bíblia Sagrada. Ou seja, a sua vida ela tem que ser baseada na vida de Cristo Jesus. Onde quer que você esteja, onde quer que você possa estar, a presença do Senhor também se fará ali com você. De modo que a presença do Senhor ela seja real, ela seja verdadeira, ela possa ser única na sua vida. Ninguém pode definir, ninguém pode determinar, ninguém pode dizer a você sobre as suas condições, sobre a sua comunhão com o Senhor. Não é o Otávio, não é o João, não é o Pedro, não é o Tiago, não é o Paulo. Não. Nenhum líder religioso, nenhum ser humano pode definir a nossa comunhão, a nossa intimidade perante o Senhor Jesus Cristo. Assim como a minha união, a minha intimidade, a minha comunhão com Cristo Jesus, ela não pode ser medida por tapinha no ombro, ela não pode ser medida por aperto de mão, ela não pode ser medida pela maneira, pela forma, pelos trejeitos na qual eu vivo. Você ser filiado a um templo religioso não é sinal de que você está tendo uma união com o Senhor. Você ser membro de uma igreja não é sinal de que você está tendo uma união estável com o Senhor Jesus Cristo. O que lhe faz você ter uma união estável com o Senhor Jesus Cristo é a prática bíblica que você tem no seu dia a dia. Não de um conceito religioso, mas daquilo que você faz, daquilo que você conduz, daquela maneira com que você age. Você pegar a sua Bíblia, ou até mesmo não pegar a sua Bíblia, em determinado dia para ir num templo religioso, não lhe traz comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Não lhe faz de você uma pessoa cristã, não lhe faz você alguém que possa representar o Evangelho de Cristo Jesus. Todavia, porém, entretanto, quando você começa a dedicar a sua vida
somente as coisas do Senhor, quando você começa a dedicar o seu tempo, começa a dedicar as suas redes sociais, começa a dedicar a sua vida a falar do amor de Cristo Jesus, aí sim você começa a ter uma união com o Senhor. E se isso vira algo rotineiro na sua vida, essa união ela passa a ser algo estável, contínua perante o Senhor. Por muitos anos a gente pertenceu a um determinado grupo, a uma determinada denominação. Todavia chegou um momento em que o Senhor nos chamou para uma conversa. E nessa conversa o Senhor veio revelar aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer para nossas vidas. E a partir desse momento, dessa conversa com o Senhor Jesus Cristo, abandonamos todos os conceitos religiosos na qual nós tínhamos. Abandonamos todo o sistema doutrinário que nós exercíamos. E começamos nas redes sociais a pregar a palavra, a anunciar o Evangelho, a fim de que mais vidas pudessem ser alcançadas do que aquela de quando a gente ia em determinado dia e ali cultuávamos o Senhor, ali em tese adorava o Senhor, compartilhava a palavra do Senhor. Quem nos acompanha aqui no canal deve ter visto que no início a gente postava somente o versículo bíblico. E depois a gente começou a fazer comentário, primeiro com vozes artificiais. E de alguns meses para cá a gente começou a colocar a nossa própria voz para poder falar o que o Senhor manda. E mais recentemente a gente tem feito vídeo mostrando o nosso rosto, mostrando para que as pessoas possam ouvir a nossa voz, possam familiarizar aquilo que ela está ouvindo, seja através do Spotify, com aquilo que ela está assistindo, seja pelo Quai, seja pelo YouTube. Porque não temos medo de pregar a palavra, porque entendemos o manifesto do Senhor para nossas vidas. Nesse momento aqui eu estou no meu local de trabalho, no meu ambiente de trabalho. Mesmo assim, eu não posso deixar, no momento que eu tenho a oportunidade de vir aqui para falar com você sobre aquilo que o Senhor tem, sobre aquilo que o Senhor quer, sobre o amor de Cristo para com a sua vida. Para que da mesma forma você possa, nos intervalos que você tiver no seu trabalho, no seu ambiente profissional, na sua casa, nas ruas, nas praças, você possa ter a oportunidade também de levar a palavra do Senhor, de levar o Evangelho de Cristo Jesus a outras pessoas, para que assim, num círculo, numa corrente, todos nós possamos compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não usamos aqui termo pastor, padre, bispo, não usamos nada disso. Porque nós temos a plena certeza, a convicção que temos um só Senhor, um só pastor, e Ele é Jesus Cristo. Nós somos todos aqui irmãos, somos todos aqui iguais, seja na chegada, seja na partida, seja no encontro, na despedida, todos aqui somos iguais, somos da mesma maneira. E não se preocupe, não estamos aqui com a intenção de arrecadar dinheiro. O nosso foco, nosso objetivo é tão somente pregar a palavra, é tão somente anunciar o Evangelho da salvação, para que pessoas possam vir, para que pessoas possam escutar, para que pessoas possam se desprender de um conceito religioso e possam viver conforme a determinação do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Nós estamos aqui para pregar um Evangelho
Não estamos aqui para pregar um conceito religioso, mas para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Não queremos que você largue a religião católica e passe a seguir a religião evangélica. Ou que você largue a religião evangélica e passe a seguir a religião católica. O que desejamos, o que queremos é que você abandone a religião e passe a seguir a Cristo. Passe a obedecer a palavra, passe a escutar a Bíblia Sagrada. Essa é a nossa intenção, é isso que nós temos, é isso que nós desejamos para a sua vida, para que você possa verdadeiramente ser transformado, para que você verdadeiramente possa ser alcançado pelo poder do Espírito do Senhor Jesus Cristo, e assim ter a condição de pregar um Evangelho sem rotulá-lo com a placa de igreja, sem rotulá-lo com um conceito filosófico, teólogo, mas que o seu baseamento cristão, o seu baseamento evangelístico seja tão somente na Bíblia Sagrada, seja tão somente nas Sagradas Escrituras, para que você possa ser alcançado, para que você possa ser abraçado, para que você possa ser amado verdadeiramente pelo Senhor. Então entenda uma coisa: não queremos que você abandone a religião que você segue, mas queremos que você segue o Senhor Jesus Cristo de todo o coração, de toda a verdade, com toda a súplica da sua alma. Que você possa entender que o Evangelho de Cristo Jesus, ele vai além do que ele está, muito além, ele está superior a um conceito religioso, mais do que você ter uma carteirinha de membro, mais do que você ter a chave de uma igreja, mais do que você consagrar dízimo e oferta em alguma igreja. O Evangelho de Cristo Jesus, ele veio através do amor, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que uma vez estando nós salvos, para que uma vez estando nós libertos em Cristo Jesus, nos seja dado, nos seja capacitado, nos seja concedido a oportunidade de pregar, de anunciar, de viver, de ter a união com o Senhor, de compartilhar aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Aqui nesse canal você vai sempre ouvir a palavra, você vai estar sempre ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e tudo aquilo que aqui foi dito vai ter um baseamento bíblico. E esse mesmo baseamento bíblico é o que nós vamos dizer para você. Examine as Sagradas Escrituras, compare aquilo que nós estamos falando com aquilo que a Bíblia lhe diz e com aquilo que o Espírito Santo vai te revelar, com aquilo que o Espírito Santo vai te dizer, vai te falar, para que você possa entender, para que você possa compreender a necessidade que se tem de você amadurecer espiritualmente, de você dar o próximo passo, que você possa entender que uma vez que você levantou a sua mão, aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, é preciso agora você dar um passo além disso. Que você pegue a sua Bíblia e comece a ministrar, que você pegue a sua Bíblia e comece a pregar a Santa e Sagrada Escritura. Isso não é um mandamento dado para aquelas pessoas que auto se estipulam pastor, padre, bispo, apóstolo, não. A ordenança de pregar o Evangelho é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, para todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador e entregaram a sua vida a Ele. Essas pessoas o Senhor determina: vai, pregue o Evangelho. Porém, se você ficar preso no conceito religioso, se você ficar preso numa filosofia de homem colocada, imposta a você, como você vai viver, como você vai pregar, como você vai caminhar ao lado do Senhor, você vai estar com o Senhor.
Então é preciso que você dê um passo a mais, é preciso que você vá além, é preciso que você amadureça, que você começa a praticar a leitura da palavra, que você começa a estudar o que a Bíblia nos fala, a ponto de que você possa entender, a ponto de que você possa compreender aquilo que as Sagradas Escrituras está dizendo e possa ter condições de poder pregar a palavra e possa ter condições de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. O Senhor tem se revelado a você em poder, em amor, para que você possa ser cheio do seu Espírito, ser cheio da graça do Senhor e assim ter condições de transbordar na vida do seu próximo, na vida do seu semelhante, aquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida, o que você tem para contar, o que você tem para testemunhar que o Senhor fez na sua vida. Será que você tem de fato algo interessante, algo que seja maduro, algo que seja condizente com a vida cristã para outra pessoa? Ou você ainda está preso num conceito religioso? Ou você ainda está preso numa filosofia religiosa? Você ainda não entendeu, você ainda não compreendeu o que o Senhor está falando, o que o Senhor está querendo para a sua vida? Hoje o Senhor nos chama. Hoje o Senhor nos diz para que possamos abandonar um conceito religioso e passar a seguir, passar a obedecer, passar a ser fiel tão somente à sua palavra, tão somente o seu evangelho, tão somente aquilo que ele está a nos dizer, aquilo que ele está a nos ensinar, para que nós não venhamos ser enganados, para que a gente não venha enganar a ninguém com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, mas que a gente venha ter um fundamento bíblico, que a gente venha ter uma fé inabalável, sólida, crente naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. O Senhor hoje nos dá a oportunidade, o Senhor hoje nos dá a chance para que possamos ser, para que possamos nos tornar pessoas melhores, para que possamos ter condições de fazer a sua vontade. E a vontade do Senhor Jesus Cristo, Ele já deixou bem claro, descrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Foi essa determinação passada pelo Senhor Jesus Cristo, foi essa determinação imposta pelo Senhor Jesus Cristo, a ponto de que a gente possa entender, a ponto de que a gente possa compreender, a gente possa amadurecer, a gente possa caminhar, a gente possa estar estruturado tão somente naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor fala, naquilo que o Senhor nos instrui. Não podemos de maneira alguma, não podemos de forma alguma ficar perdendo o nosso tempo com coisas vãs. E você se tornar membro de uma igreja, de alguém que construiu paredes para si, é perca de tempo, porque ali você não vai poder gerar vida, ali você não vai dar fruto, porque o fruto do Senhor para nossas vidas se baseia em ganhar alma. Mas se eu estou preso numa doutrina, se eu estou preso num conceito religioso, como posso dar vida? Como posso gerar vida? Como vou ser vida? Eu só vou dar vida, eu só vou ser vida, eu só vou gerar vida se eu estiver livre, se eu estiver solto. Se as algemas que me prendem não sejam as algemas religiosas, não sejam as algemas de homem, mas que sejam as algemas do Evangelho de Cristo Jesus. Se eu que tiver que estar amarrado, que eu esteja amarrado nas Sagradas Escrituras, que eu esteja amarrado na Bíblia Sagrada, para que dessa forma, para que dessa maneira, dessa atitude, eu possa caminhar, eu possa seguir, eu posso ter a chance, a oportunidade de caminhar com o Senhor, de andar com Cristo.
É isso que eu preciso entender, é isso que eu preciso compreender, é isso que eu tenho que colocar em prática na minha vida. Eu não posso de maneira alguma andar conforme aquilo que eu acho, conforme aquilo que eu penso, conforme aquilo que eu acredito, mas eu tenho que andar, eu tenho que seguir, eu tenho que obedecer aquilo que a palavra me diz, aquilo que o Evangelho de Cristo Jesus determina para a minha vida. E o Evangelho de Cristo Jesus determina no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que eu devo ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E quem é essa toda criatura? Talvez seja aquela pessoa que está sentada dentro de um ônibus, no ponto do ônibus. Talvez seja aquela pessoa que esteja na fila do banco, na fila da padaria. Talvez seja aquele colega de trabalho. Talvez seja o seu chefe. Talvez seja um familiar. Então devemos pregar sempre o Evangelho e dando prova de que vale a pena seguir o Senhor Jesus Cristo, vale a pena abandonar todas as coisas deste mundo para obedecer somente aquilo que o Senhor quer, somente aquilo que o Senhor deseja, somente aquilo que o Senhor quer para a sua vida. É lógico que é mais fácil você vir aqui e pegar sobre a prosperidade, dizendo para a pessoa: olha, pela falsa revelação, dizendo que o Senhor está me mostrando que uma pessoa de camisa verde, de que usa óculos careca, hoje ele vai receber uma ótima notícia. E começo a embolar a língua, começo a falar uma coisa meio estranha, esquisita, e falando que eu estou dizendo línguas estranhas, que eu estou falando língua dos anjos. Eu poderia muito bem aqui pegar um empresário de sucesso como o fundador da Congate e falar sobre o propósito dele com o Senhor e o sucesso que é a marca dele, Congate Palmolive. Eu poderia chegar aqui e falar que o Senhor está me revelando que alguém que está ouvindo esse vídeo, que está em tal cidade, ele vai receber hoje a cura da doença. Eu tenho certeza que ia chover de like, eu tenho certeza que ia chover de curtida. Eu tenho certeza que ia aumentar o número de seguidores. Mas por estar aqui para pregar tão somente a palavra, por estar aqui para dizer somente a verdade em Cristo Jesus, muitas das vezes a gente encontra dificuldade, muitas das vezes a gente encontra falta de compreensão por parte das pessoas, porque falamos a verdade. E a verdade é o seguinte, que quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo e entende o manifesto dele para a sua vida, você vai passar por luta, você vai passar por provações, você vai passar por dificuldades. De maneira que todas as vezes que você tentar pregar a palavra, todas as vezes que você tentar ensinar a palavra do Senhor Jesus Cristo, algo mirabolante pode acontecer para tentar te impedir. Uma das coisas que é admirável de se ver na palavra é quando o Filipe convida Natanael e ele chega perante o Senhor e o Senhor diz para Natanael: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há mentira, em quem não há, a quem não falta com a verdade. Sabe por quê? Natanael, ele estava antes de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, ele estava sentado debaixo de uma árvore, colocando o seu sentimento para fora. Ele lia as Sagradas Escrituras e
questionava o Senhor, mas ele era sincero de coração. A sua oração ali não é uma coisa mecânica, que ele fechava os olhos e falava, não. A oração dele saía da alma, assim como a oração de Ana também saiu da alma. E assim a gente tem procurado. Tem dia que você está cansado, que você está fadigado, mas lembra de uma coisa: é cansativo falar a palavra do Senhor? Pode até ser. Mas pense uma coisa: se fosse para você adulterar, se fosse para você cometer um pecado, se fosse para você fazer qualquer outra coisa, você ficaria animado. Então use a mesma disposição que você tem para cometer o pecado, use-a para pregar a palavra, use para ensinar os ensinamentos de Cristo. Mas não se cale, não deixe de pregar, não deixe de falar, não deixe de anunciar, não deixe de vivenciar a palavra, o Evangelho de Cristo Jesus. Está na hora de você parar de se alimentar e começar a alimentar outras vidas, alimentar outras almas. O Senhor nos chama, o Senhor, com seu infinito amor, nos convoca para que nós possamos pregar, para que nós possamos anunciar, para que a gente possa falar do seu amor. Então não negue o seu chamado. Não negue a vontade do Senhor para a sua vida. Como está escrito no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que você a partir de hoje possa conhecer a verdade de Cristo Jesus para a sua vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Porque se você colocar como filosofia de vida na sua vida, conhecereis a verdade, vos libertará, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, 32, e no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide e pregai o Evangelho. Você vai entender, você vai compreender, você vai vivenciar aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Você vai caminhar conforme o querer do Senhor para o seu viver, para aquilo que o Senhor quer para você. Pense nisso, pense nesses dois versículos, Marcos 16, 15 e João 8, 32. Medite nisso no decorrer do dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.